Boa noite, pessoal. Bora para mais um vídeo no nosso Papo de Planta. Bora lá, pessoal. Nesse Papo de Plantas, eu não vou falar com vocês nem sobre... Obrigada, amor. Nem sobre cactos, nem sobre suculentas. A planta da vez vai ser a nossa grama amendoim, tá? Quem assistiu o último vídeo viu que a gente conseguiu, né, começar o nosso platô. E a grama que a gente escolheu, porque quem viu, nosso terreno é total declive, a grama que a gente escolheu para colocar nos taludes foi essa daqui. Por quê? Talude é um lugar que a gente não vai pisar, né? É um local que a gente pretende fazer só o jardim. E é uma grama muito bonita, porque ela dá essa florzinha amarela aqui, a gente, o ano inteiro. Ó, esse daqui é um só. Tá vendo? Olha o tamanho. Esse aqui, gente, era pra gente plantar lá no nosso platô, né? Nosso talude. Porém, hoje deu uma chuva, não consegui gravar lá, aí a gente trouxe essa mudinha pra mim gravar o vídeo com vocês aqui, tá bom? Então, bora lá falar um pouquinho sobre ela, tá? Nome científico, Arachis repens. Porém, eu vou deixar o outro nome, porque são dois tipos, tá? Essa grama amendoim, ela tem dois tipos. Essa daqui, se eu não me engano, é a repens, que dá essa folhinha menorzinha. E a outra, ela dá uma folha maior. E acho que é a única diferença delas, não é isso? Não tem uma diferença maior. É que uma dá uma folha bem maior, a folhinha dela é bem maior, mas a florzinha amarela é a mesma, tá, gente? E você consegue fazer mudas dela igual aqui, tá vendo? Tem várias, né? Aqui você pode dividir em várias, tá vendo? Você só tem que pegar esse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Onde tá saindo a raizinha. Você corta, fez uma muda, corta, fez outra muda, corta, fez outra muda. Então, bora lá. Essa plantinha, vou pôr ela mais pra frente pra vocês verem um pouquinho melhor. Ela precisa de cuidados com irrigação, solo, adubação, poda, para ficar saudável e bonita. A poda principalmente, gente. Não é uma planta que dá muito trabalho, porém, no começo toda planta tem que ter, né, aquele cuidadinho mais básico, né? Bora lá, gente. Irrigação. Nos primeiros 20 dias das mudas, você tem que regar ela diariamente, se possível até 2 vezes ao dia. Mas a gente também tá falando quando você faz a muda da semente. A muda da raiz é um pouco menos criteriosa, tá? Porque vocês podem ver aqui, ó a nossa mudinha, que coisa linda. Pura, tá vendo? Ela já tá toda pra fora a raiz, pura raiz aqui embaixo, ó. Tá pronta para ser plantada. Não quer dizer que ela não vai precisar de água regularmente, mas ela também não vai ser tão criteriosa quanto você quando começa a plantar ela pelo carocinho dela, tá? Aqui ela é um pouco menos criteriosa com a água, tá bom? Então, assim, os primeiros 30 dias, se você plantar ela da semente, você tem que regar pelo menos 2 vezes ao dia. Se você plantar ela aqui, aí vai do olhômetro. Você vai plantar no solo, você vai ver se o seu solo tá mais seco, se o seu solo tá mais úmido, tá bom? E aí você vai molhando conforme essa necessidade, tá bom? Depois que a muda tiver pegado mesmo, você vê que ela já tá bonitinha, aí você vai regar quando o solo estiver seco. O solo secou, aí você vai lá e molha ela. Ela não precisa ficar o tempo todo encharcada, tá, gente? Você tem que evitar o excesso de água, pois a grama amendoim ela não gosta de solo encharcado. Ela precisa de bastante água no comecinho, mas depois ela vai bem. O solo dela, o solo que é melhor para ela, ela prefere um solo com boa drenagem, que eu falei sobre o solo encharcado, ela não gosta. E muita matéria orgânica. Essa planta, ela adora matéria orgânica. Matéria orgânica, gente, é aquela folhagem que cai, sabe? A gente tem mania de limpar todo o terreno e ela gosta daquela folha em decomposição. Tudo que cai no solo, que está entrando em decomposição, faz bem para a planta. E essa daqui ela adora, gente. Então, não tire, tá bom? Ela se adapta super bem
solos que tem pouca fertilidade, né? Aquele solo mais pobrezinho, sabe? Não é É o aquela. nosso, né? Oi? É o nosso. No caso, onde a Conhecido. gente fez os nossos talude, quem tá acompanhando viu que é terra vermelha. Então lá tem pouco nutriente. E ela se adapta muito bem, tá? Ela gosta de um solo bem drenado, ela gosta de sol, muito sol, tá? Mas ela se adapta muito bem, gente. Uma meia sombra, tá? Ela se adapta muito bem. Em terrenos compactados, que é no nosso caso, um dos nossos taludes está bem compactado, você tem que facilitar para ela. Então, você tem que dar uma mexidinha ali onde você vai plantar ela. O nosso talude, né, ele vai estar assim, então eu não vou poder fazer um. Ele tá assim, né? Eu não vou fazer um buraco assim nele, tá? Eu tenho que fazer um buraco assim, reto aqui no meu talude, deixo fofinho e planto ela, tá bom? Nunca faça assim, porque você não vai ajudar a planta em nada. Você tem que fazer assim, porque ela vai descer e vai segurar esse solo que tá aqui, tá? Uma das preferências por essa grama é isso, tá, gente? Porque ela tem um enraizamento maravilhoso e ela segura o solo de uma maneira que vocês não imaginam. E ela, assim, é muito difícil crescer a erva daninha junto com ela, porque ela se espalha e também você tem que pensar bem antes de plantar, tá? Porque depois que a raiz dessa planta aqui pegou, você pode arrancar toda ela, você corta ela por cima, ela vai rebrotar, porque a raiz dela é muito profunda mesmo. E é amendoim. Então lá no fundinho vai ter um amendoinzinho. Esse amendoinzinho vai brotar de novo e vai sair mais plantinha. Então pensa muito bem antes de você optar por essa grama, porque se você optar por ela, é para a vida inteira. É muito difícil tirar ela, tá bom? Bora lá, vamos continuar. Como eu falei, o enraizamento dela é maravilhoso, gente. Mas para facilitar o enraizamento no solo compactado, você tem que dar essa ajudinha para ela no começo. Depois que ela pegou, não se preocupe. Ela vai adentrar em qualquer solo ali e vai se estabilizar ali, tá bom? A adubação dessa planta, gente. Você tem que fazer uma adubação anual nela, com um fertilizante equilibrado. Você tem que reaplicar fertilizantes orgânicos, que é o estrume de vaca, sabe? Mas o estrume de vaca depois que ele já tá curtido, tá, gente? Não pegar estrume direto e jogar, porque você vai matar a planta. Pra quem não sabe, né? Mas é claro que se tem gente aqui nesse canal que gosta de planta, sabe, não vai ter essa ideia, mas só pra avisar, tá? Depois que ele já tá curtido, sequinho, que você vai utilizar ele nela. Então, você vai reaplicar de 2 a 3 vezes esse fertilizante orgânico, tá? Vai fazer a adubação anual com um fertilizante próprio para ela. No final, eu vou falar sobre esse fertilizante. E de 2 a 3 meses você vai pegar ali o seu adubo orgânico ou mineral e você vai jogar nela. Mineral você vai ter vários, tem calcário, tem vários tipos, farinha de osso, tudo isso é mineral. E aí você pode fazer essa adubação nela. E anualmente você vai fazer uma adubação com um fertilizante próprio para ela. Deu para entender? A poda. A poda dessa grama é uma coisa muito importante, tá, gente? Ela é uma grama que ela faz assim uma forragem que é a coisa mais linda. Eu vou ver se eu pego uma fotinho e deixo no final do vídeo para vocês. A forragem dela é a coisa mais linda. Porém, você tem que manter ela numa poda. Primeiro, para ela não invadir outros locais, tá? A gente vai colocar ela no talude, só que a gente vai ter que manter a parte de baixo dela sempre na poda. Por quê? Porque se eu não manter, ela vai descendo e ela vai invadir a parte da onde tiver a casa. Então, você tem que manter ela sempre na poda. Ele vai que embora, tá? Pegou a raiz ali, ele vai se espalhar, se espalhar, se espalhar. Então, tem que manter a poda, tá? Vai podar ela, e aí é aquilo, ó. Essa pontinha aqui que você podar, você já vê aqui, ó, onde tá nascendo a raizinha, já coloca lá no chão que você vai ter outra muda. Muito bom, viu, gente? Muito bom. O plantio dela. Se recomenda que esse plantio seja feito preferencialmente entre os meses de setembro e janeiro. Por quê? São os meses que tem mais chuva. Gente, eu tô lendo, tá? Tô com meu caderninho aqui. São os meses mais chuvosos, né? O mês que tem mais chuva, de setembro a janeiro, né? Porque, como a planta vai estar começando, é melhor para ela ter um solo, né, que tá sempre ali sendo irrigado. E aí, às vezes, você não vai ter tempo, igual a gente vai plantar, e aí a gente tem que trabalhar, então a gente vai ficar 2, 3 dias sem ir. Então, se for um tempo chuvoso,
é maravilhoso, porque você não precisa se preocupar com tá indo lá molhar a planta sem você ter tempo, entendeu? Então, vamos pesquisar antes de fazer, principalmente como eu expliquei, que é uma planta que depois que você plantar ela, muito difícil você conseguir acabar com ela. É tipo, ah, não quero mais grama amendoim, quero plantar a grama esmeralda. Vai ser difícil você tirar essa grama aqui, tá? E você tem que se atentar nisso sobre a rega. Eu vou colocar essa planta aqui, ela vai precisar de rega. E eu não tenho tempo para regar. Então, deixa eu pensar, deixa eu ver aqui qual é o melhor tempo para me plantar. Setembro a janeiro. Meses chuvosos. Pronto, acabou o seu problema, tá bom? O plantio dela deve ser feito preferencialmente, né, entre setembro. Faça as covinhas, você vai pegar, como eu expliquei, se for num talude, se for num jardim reto, normal. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a covinha, né, abre lá, eu gosto de chamar de berço, não de cova. Abre o bercinho dela. Se for de semente, você vai colocar 3 sementes em cada bercinho, tá? Joga a terrinha em cima, não compacta essa terra, joga a terrinha, faz aquele montinho e irriga. Irriga bem, deixa bem molhada essa primeira irrigação. E aí, se for de semente, 2 vezes ao dia, pelo menos, você vai ter que fazer. Faz uma irrigação de manhã e uma irrigação no fim da tarde, naquele horário que o sol ainda não tá pegando. Se for a mudinha, você vai na necessidade do seu solo. Plantou a mudinha, irriga, deixa ela bem irrigada. Depois você volta lá para você ver. Se no final do dia o seu solo tá super seco, você molha de novo. Se o solo ainda tá úmido, molha só no outro dia, tá bom, gente? O local para você plantar essa planta, gente, ela recebe sol pleno ou meia sombra. Ela gosta mais de sol pleno. Ela adora sol pleno, ela se desenvolve, que é uma maravilha. Mas ela também consegue se desenvolver a meia sombra, tá bom? Você tem que evitar sujeira e acúmulo de água. Sujeira que eu digo, gente, é tipo assim, você tá. Eu tenho essa mania, eu tô limpando aqui, aí eu vou tirando aquelas ervas daninhas, e aí eu vou jogando aqui. Evita fazer isso, porque você vai dificultar ela a se desenvolver. Então, limpou, já tira toda aquela sujeirinha ali. Eu tenho essa mania, eu vou limpando, vou tirando umas ervas daninhas daqui, vou jogando ali. Depois tá as ervas daninhas nascendo tudo naquele lugar que eu joguei, mas eu sou desse jeito mesmo, tá? Então, você tem que evitar. E o acúmulo de água, que é o que eu falei. Enquanto semente, é um tipo de irrigação. Enquanto planta, já igual a gente está mostrando aqui, outro tipo de irrigação. E vai do seu olho. Você vai olhar a terra e você vai ver, tá bom? Essa grama, ela tolera seca, mas ela não tolera encharcamento, tá bom? Mas não, ela não gosta de geada. Ou seja, o pessoal lá da parte baixa, lá do sul, né, que tem geada, essa planta ela não gosta, tá, gente? Então ela não vai se dar bem lá. Outras cidades também que não sejam no sul, que tem um tempo muito frio, aqui no interior de São Paulo a gente tem várias. Também ela não vai se dar muito bem, tá bom? Deixa eu ver. Essa planta, ela é ótima para forração de vaso, gente, porque ela fecha realmente. Você vai plantar a sua plantinha lá e você vai pôr uma mudinha dela, você vai ver. Ela vai em volta assim do seu vaso, vai fechar de um jeito, vai cair para fora do seu vaso, é a coisa mais linda. É por isso que ela é escolhida para fazer esse tipo de forração, principalmente em talude, porque ela dá uma vista maravilhosa, tá? E aí é aquilo, ela não suporta ser pisada, gente. Por isso o talude. Por isso uma área de jardim onde as pessoas não vão circular. Por isso vasos, entendeu? Porque se você começar a pisar nela, você mata essa planta, ela não gosta, tá? Diferente das outras gramas que você ainda pode circular ali por cima dela, essa daqui não. Começou a pisar nela, você matou a planta, tá bom? As flores são anuais. Ela dá o ano inteiro essa flor, tá? Anuais é uma vez por ano, mas na verdade elas é todo mês. Todo mês tem essa florzinha. Ela tá sempre floridinha assim, que é a coisa mais linda do mundo, tá bom? O melhor fertilizante é o NPK equilibrado, que pode ser aplicado a cada 3 a 4 meses. Fora os adubos orgânicos que eu te passei, que eu passei para vocês, né? É o NPK 200520. Só procura lá, NPK 200520. É o melhor para você fazer essa adubação de 3 a 4 meses nela, tá? A fórmula é muito boa para esse tipo de grama. Cada metro quadrado, isso daí também vai ter, tá, gente? Mas a cada metro quadrado você coloca 40 gramas desse adubo.
O melhor momento para fazer essa adubação é depois da poda. Ai, deixa eu cortar aqui que ela tá cheia, né? Vou cortar, vou fazer mudinha. Você fez isso, vai lá, dá uma remexida no seu solo e faz essa adubação. Você vai ver como a sua planta vai ficar a coisa mais linda, gente, de verdade. No verão, deve-se renovar a adubação orgânica, aplicando 3 quilos mais ou menos de esterco curtido por metro quadrado. Aí você vai medir lá o tamanho do seu jardim, do seu talude. Quase derrubei minha plantinha. E você vai fazer essa divisão, 3 quilos para cada metro quadrado. É muito, é muito. Mas você vai ver como a sua planta vai ficar maravilhosa. Caso as folhas dela amarelem, deve-se aplicar um adubo rico em micronutrientes. Só você procurar, gente, que tem vários aí que são ricos em micronutrientes. São adubos orgânicos para você estar colocando na planta, tá? O fertilizante que eu falei para vocês lá no começo, que eu ia falar, o fertilizante específico, é o Arachis Vitae. Só procurar. Fertilizante Arachis Vitae. É um fertilizante formulado para a grama amendoim, que promove o desenvolvimento mais forte das raízes e deixam elas mais profundas. Sua plantinha está começando a ficar feia? Compra esse adubo e joga nela, você vai ver a diferença que vai fazer, gente. O fertilizante Solos Melhora, Fertilis Solos, desculpa. Fertilis Solos, ele melhora a qualidade do solo. Ele aumenta a capacidade do seu solo de reter nutrientes e água, que ajuda muito essa planta a crescer. O solo deve estar sempre bem aerado. Bem aerado, gente. Você tem que dar aquela remexida no solo ali para ele entrar bastante ar dentro dele e ficar fofinho, tá? E livre de ervas daninhas, que é o que eu falei para vocês, que eu tô limpando a erva daninha aqui e tô jogando em cima da planta ali. Não deve fazer isso, tá, gente? E enriquecido com materiais orgânicos, que foi o que eu falei para vocês, de ter as folhas, não tira a folhinha, deixa a folhinha apodrecer lá, que ele gosta demais. Eu espero, ó, acabei aqui, achei que eu ia demorar mais. Acabei aqui, tá? Eu anotei tudo, gente, no meu caderninho para falar com vocês. Espero que vocês gostem desse novo papo com planta, papo de plantas da gente. Falei sobre a grama amendoim com vocês, ó. É a plantinha, é a grama que a gente escolheu para estar fazendo os nossos taludes lá, para estar plantando. A gente já tem, quem acompanha os nossos vídeos sabe, gente, a gente já tem essa grama amendoim próximo do nosso lago. Lá no nosso lago a gente tem ela na parte de cima, até meu marido mostrou no vídeo que a gente gravou. Tem ela na parte de cima do lago, tem bastante outras plantinhas lá, mas ela tá lá no meio, ela tá muito linda. E também quem acompanha os vídeos mais antigos, lá onde a gente plantou o nosso véu de noiva, que é uma parte também que é um talude, para cima da onde está o nosso abrigo, também a gente começou a plantar essa grama. Porém, ali a gente fez de semente. A gente trouxe a semente aqui para casa, a gente cultivou ela, quando ela virou a mudinha, aí a gente levou para lá. Só procurar nos vídeos lá do começo. Vou ver se eu monto outra playlist, aí eu coloco só esses vídeos do começo que foi colocando essas gramas, foi colocando as primeiras mudinhas de frutíferas que a gente colocou lá. E aí vocês vão ver como ela tá linda também, tá muito grande já lá naquele talude, porém lá ela não tava pegando muito sol, então ela não desenvolveu tão bem quanto a que tá do lado do nosso lago. A que tá do lado do nosso lago ela desenvolveu melhor, porém ela também foi comprada já a muda, não foi feita de semente igual a outra, tá? No último vídeo, meu marido tinha falado que a gente tinha comprado, né, as gramas amendoim pra gente começar a plantar no talude, e a gente tinha cerca de 70? 75. Chega de 75 mudas. A gente deu uma passada no Garden, compramos mais algumas, agora a gente tá com 100 mudinhas, pouco mais de 100 mudinhas. Umas 120. Umas 120 mudinhas para a gente estar plantando no nosso talude. Como eu falei, eu ia gravar o vídeo hoje lá, porém começou a chover e aí não deu nem para plantar a grama e nem para mim gravar o vídeo. Eu acabei trazendo uma mudinha para casa só para mostrar para vocês nesse vídeo, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo do nosso papo de planta. Mais uma vez eu vou lançar o desafio, gente. Quem quiser que eu fale sobre alguma planta específica, deixa aí no comentário
Que se eu não tiver aqui nas minhas plantinhas, a gente vai atrás. Se eu não comprar, eu vou atrás das informações e eu deixo no final do vídeo para vocês uma fotinho da plantinha que eu estiver falando, tá bom? Espero que vocês gostem, curte, comenta, compartilhe e até o nosso próximo papo de planta. Tchau, tchau, pessoal!